tudo bem com vocês? Que noite alegre, que noite feliz, mais uma noite de estudo da Palavra do Senhor, Midweek. E nesse mês de maio, nós estamos falando sobre o Evangelho de João. E essa noite a gente vai falar um pouquinho do capítulo 13 até o capítulo 18 do livro de João. Essa parte do Evangelho de João é aquela parte que antecede, a prisão de Cristo. E eu vou me ater mais no capítulo 17 desse livro essa noite. Amém? Você que está em casa, que Deus te abençoe, que essa palavra possa impactar a sua vida, que Deus possa falar conosco essa noite. Eu separei o versículo base, para deixar como texto base, João capítulo 17, versículo 10 e 11. Quero falar um pouquinho sobre relacionamento com o Pai. João capítulo 17, versículo 10 e 11, diz assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, no nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento de pai e filho, de filho e pai, esse relacionamento incrível. Eu tenho um filho de 4 anos, Pedro, e o Pedro, ele tenta me imitar, Muitas coisas que eu faço, ele tenta fazer. Ele quer fazer, Papai, quero dirigir. Quando eu chego no condomínio, dentro do condomínio, papai, deixa eu dirigir. Aí eu coloco ele no meu colo, ele segura o volante. Papai, eu quero falar no celular. Quando eu estou no celular, ele quer falar no celular. Quer me imitar. O desejo do filho, quando ele vai crescendo, é querer ser igual ao pai. De vez em quando eu pego ele com a mão no nariz, com o dedo no nariz. Aí eu falo, Pedro, tira o dedo do nariz, Pedro. Ele fala, mas você faz, papai. Eu não faço nada, não. Mas o filho, ele tem essa coisa, sabe? E aqui, nessa palavra que nós lemos, é ser um com ele, Foi lido aqui no versículo 11, que nós devemos ser um com ele. Pastor Renato fala muito disso aqui, de ser um, de sermos um, da unidade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. Antes, eu quero que você pense sobre o relacionamento seu com seu Deus, seu com seu Pai. Essa noite eu quero trazer isso à sua memória, que você pense sobre isso. Como está o seu relacionamento com Deus, sabe? E o relacionamento com Deus, ele tem um relacionamento individual, Com cada um, ele tem um tipo de relacionamento. Mas como isso? Deus não faz acepção de pessoas? Atos capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso eles estavam discutindo sobre judeus, sobre outras nações, e realmente Pedro fala isso nesse versículo. E algumas coisas, realmente, Deus ele não faz acepção. Ele trata um como trata todos. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama a todos, na aplicação do amor de Deus, ele não faz acepção. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Romanos, capítulo 11, versículo 22, diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, para nós, bondade, se permanecermos na sua benignidade.
de outra forma, nós também seremos cortados. Ou seja, Deus, Ele trata igualmente todos para a aplicação da sua justiça. Mas para relacionamento, não. E eu vou te provar na Bíblia. Lá em Atos capítulo 13, no versículo 22, Deus, quando vai se referir a Davi, diz assim: achei o homem segundo o meu coração. E Deus só disse isso para Davi, não disse para mais ninguém. Como ele se relaciona com todos igual. Números, no capítulo 12, no versículo 6, Deus, ele vai falar: quando há profeta no meio de vós, eu falo com eles através dos sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Ou seja, com os outros profetas eu falo através de sonhos, mas com Moisés não, é face a face, é cara a cara. Daniel, no capítulo 10, após ele jejuar 21 dias, o anjo do Senhor chega aí no versículo 11 e fala assim: Daniel, homem muito desejado. Deus não fala isso para mais ninguém, só para Daniel. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Deus só chama Abraão na Bíblia de amigo. Jesus tinha mais de 70 discípulos. 12 andavam com ele. Dos 12, 3 era mais próximo: Pedro, Tiago e João. Dos 3, só um foi chamado do discípulo amado, João. Isso aqui eu tô trazendo essa reflexão para a gente, essa introdução, para que você pense como está o seu relacionamento com Deus. Como é que é o seu relacionamento com Deus nesse tempo, nesse momento? E eu vou te dizer como deve ser. Sabe, o seu relacionamento com Deus deve ser profundo, íntimo, deve ser, sabe, um só. E como é que a gente faz isso? Como a gente chega lá? Como a gente consegue? Nesse capítulo, João capítulo 17, alguns versículos, é uma oração de Jesus. Ele ora por ele ora pelos discípulos, e nessa oração, eu separei algumas partes, vamos evidenciar algumas partes, que mostra, sabe, como eu e você devemos estar em relacionamento constante, profundo, íntimo com o nosso Deus. Então, João capítulo 17, no versículo 1, diz que Jesus orou. Para nós termos um relacionamento com Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Sabe, nós temos que orar, temos que dedicar tempo para termos um relacionamento com Deus, porque Ele tem várias maneiras de se comunicar conosco, através da sua palavra. Ele usa um irmão através de um louvor, mas eu e você só temos uma maneira de se comunicar com Deus, que é através da oração. 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 16 até o versículo 23, é uma de tantas orações de Davi. Por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Por isso, sabe, que ele foi chamado homem muito amado. Gênesis, no capítulo 18, do versículo 23 até o 33, é uma de várias orações de Abraão, o amigo de Deus. Salmo 90 é uma oração de Moisés. E Paulo deixou para nós escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E eu fiquei me perguntando, lá no GT, lá em casa, isso entrou em pauta semana passada, oração. E ali nós discutimos justamente esse versículo. A Bíblia fala, orai sem cessar. Como é que é isso? Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou comer, é só orar? É para que você tenha uma vida constante de oração.
Sabe, não é só no seu quarto, não é só de madrugada, é quando acordar, é quando dirigir, é na condução, é estudando, é trabalhando, é na igreja, sabe? É orar sem cessar, é uma vida de oração. Assim você vai conseguir construir um relacionamento profundo com Deus e ser um com Ele. Então eu preciso ter uma vida de oração. Em segundo lugar, João capítulo 17, versículo 3, diz que nós temos que te conhecer. Eu tenho que buscar conhecer a Deus, eu tenho que buscar conhecer o meu Pai, para que eu tenha um relacionamento com Ele. Como eu vou nutrir um relacionamento profundo, íntimo, com alguém que eu não conheço? O profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 3, versículo 6, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir é sempre, é todo dia, é enquanto viver. Ninguém conhece a Deus totalmente, ninguém é expert em Deus, sabe? Por mais que eu e você conheçamos a Deus, conheçamos a palavra, temos experiência com Deus, ainda vai ficar faltando muita coisa para eu conhecê-lo totalmente. Em Oséias 4:6 ele falou: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu rejeitarei a ti para que não seja sacerdote diante de mim. Porque tu rejeitou a minha lei, eu rejeitarei a vossos filhos. Ou seja, quem rejeita o conhecimento não tem nenhum relacionamento com Deus. É corte de relacionamento. Jesus falou, palavras de Jesus, Mateus 22, 29, errais por não conhecerdes a palavra e nem o poder de Deus. E como é que eu busco esse conhecimento? Através da palavra. É uma boa forma de você conhecer a Deus. É uma excelente forma de você conhecer a Deus. Provérbios 28, 9, o Salomão fala assim: aquele que rejeita a palavra, nem até as suas orações serão abomináveis. Oração e palavra andam lado a lado. Uma vez um jovem discípulo foi perguntar a um sábio mestre, e perguntou para ele: mestre, o que é mais importante? A oração ou o conhecimento? E ele falou: pergunta para um pássaro, qual das asas dele é mais importante, a primeira, a direita ou a esquerda? Anda lado a lado. O salmista, no Salmo 119, versículo 7, ele vai falar assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Vou repetir, vou explicar. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos, ou seja, quando eu aprendo a palavra, quando eu aprendo de Deus, quando eu conheço a Ele, eu vou louvar de retidão de coração, eu vou louvar com meus lábios, eu vou louvar com a minha vida, eu vou viver essa palavra, eu vou pôr em prática o que está escrito, eu vou ser um com Ele. Mas eu preciso conhecer, eu preciso ler essa palavra. Sabe? Eu preciso viver essa palavra. É ler, aprender e viver. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores dessa palavra, não somente ouvintes. Jesus falou, Mateus 7:24: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparou-lhe o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, e as pratica, e as vive, comparou-lhe ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu.
E deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando você conhece, quando você põe a palavra em prática, você está alicerçado em Jesus Cristo. Você é um com Ele, você tem com Ele um relacionamento de pai. Como eu conheço mais de Deus? Eu conheço mais de Deus buscando a sua presença. Ah, meu Deus, eu preciso buscar essa presença. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, o Espírito de Deus usa o profeta Azarias para falar com o rei Asa, e fala assim: estou convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se me buscardes, me achareis. Mas se me deixardes, vos deixareis. Precisamos ter uma vida de busca a Deus. Precisamos, vir mais para a igreja. Davi, ele falou uma coisa linda, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No versículo 5 ele fala assim, porque no dia da adversidade me esconderá, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Mas eu preciso buscar essa semaninha aqui rápido. Eu vou falar para você. Sexta-feira, estive aqui na conferência do ARC. Sábado, cheguei aqui 6 horas para a reunião do Ministério de Homens. Eu sou líder do Ministério de Homens aqui do Recreio. Liderei o culto de sábado. Acabou o culto, reunião com o pastor Renato. Reunião de liderança com o pastor Renato. Domingo às 11, liderei o culto das 11. Domingo às 18, dei aula no Clique. Domingo às 20, liderei o culto das 20, porque pastor Jorge se recuperando de operação. Segunda, não fiz nada. Ontem, GT, lá em casa. Hoje, estou pregando aqui. Amanhã, em CG. Sexta-feira, igreja transformando vidas. Eu quero estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Meu irmão, procure um GT. Esteja na casa de Deus e faça parte de um GT. Eu me converti em 2002. Estamos em 2022, 20 anos de crente. Eu passei minha vida toda em igreja que não tinha GT. Vim conhecer célula aqui na ILAM. Eu tenho 2 anos de ILAM, 1 ano e meio de ILAM. Comecei na célula na casa do pastor Renato. Aí depois a célula passou para a casa do Walker e da Pâmela. E esse ano foi para minha casa. Eu tenho sido abençoado desde que esse GT foi lá para casa, sabe, gente? E como tenho construído relacionamento com pessoas incríveis a partir de um GT. Mês passado, viajamos para Cabo Frio, alugamos um apartamento, eu e 2 famílias aqui da igreja, conhecemos aqui. Há 1 ano e pouco já estamos viajando, sabe? Segunda-feira a gente estava numa pizzaria, semana passada estava em outra pizzaria aqui no Recreio. Relacionamento, parece que a gente se conhece, sabe, há muitos anos. É igreja, é GT, procure um GT, meu irmão. Busque a Deus no GT. Melhor ainda, se possível, abra um GT na sua casa. Você vai ver a bênção, a proteção e o favor de Deus na sua casa. Então eu conheço a Deus com a palavra, eu conheço a Deus buscando a presença dEle. E lá em João capítulo 17, versículo 13, diz que nós temos que nos santificar. Não tem como eu ter uma vida de pecado e erro e querer um relacionamento perfeito, sabe, profundo, com um Pai que é perfeito, que é santo. É impossível, sabe? Nós temos que nos santificar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
O cara quer beber todas, quer fumar tudo, quer cheirar tudo, quer pegar todas. E quer ter relacionamento com Deus? Não tem como. Não tem como. Uma vida toda errada de pecado e ter um relacionamento profundo com o Pai, não tem como. E a santa, mentirosa, fofoqueira, maldizente, e quer ter relacionamento com Deus? Não dá. Sabe, tem que se santificar. Tem que largar essas coisas, tem que se afastar do errado, se afastar do pecado. Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim: Deus fala a Moisés: vai até o povo, santifica-os hoje, porque daqui para o terceiro dia, eu verei ao povo e todos me verão sobre o monte Sinai. Para ver a manifestação da glória de Deus, tem que ter santificação. Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer porta aberta, quer milagre, quer cura, quer salvação, quer libertação, santifique-se. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que orar, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que me santificar. E agora eu vou para os resultados. Dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu vou trazer 2 resultados. João capítulo 17 diz que nós temos plenitude de alegria. Plenitude de alegria. João capítulo 17, versículo 13. Plena alegria, é uma perfeita alegria. Porque a alegria que se vê no mundo é superficial. É uma alegria momentânea. Não é uma alegria real. Não é uma alegria profunda, não é uma alegria permanente. Filipenses 4:4 e 1 Tessalonicenses 5:16, Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Nesse livro de João, no capítulo 16, eu falei no início, estava próximo de Jesus ser preso, ser crucificado. Os discípulos estavam tristes. Quando chega no versículo 22, Jesus fala assim: olha, hoje vocês estão tristes, mas eu voltarei outra vez e verei a vocês, e vocês se alegrarão, e essa alegria nunca mais será tirada de vocês. A alegria que Deus tem para te dar é uma alegria constante, sabe? É uma alegria que não depende de circunstâncias. É uma alegria interior, é a alegria do Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Atos, ele fala que ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. No capítulo 20, ele fala assim, olha, preste atenção no que Paulo fala. Ele fala assim, eu estou ligado pelo Espírito e vou para Jerusalém sem saber o que lá há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, prisões e tribulações. Olha o que esse cara fala. Eu estou indo para Jerusalém, mas eu não sei o que vai acontecer, a não ser o que o Espírito me revela, prisões e tribulações. Quando chega no versículo seguinte, versículo 24, ele fala, o que me importa é que se cumpra com alegria a minha carreira,
e o ministério que o Senhor Jesus me deu. Mesmo com todas as notícias ruins que estavam por vir, ele estava dentro dele alegre, ele estava, satisfeito, porque ele estava cheio do Espírito, porque ele tinha plena comunhão com Jesus, porque ele tinha plena comunhão com o Pai. Quando você está em plena comunhão com o Pai, meu amigo, nada tira de você essa alegria. A angústia pode chegar, querer entrar, a aflição pode chegar, querer fazer morada, mas você está cheio do Espírito, e o Espírito não permite que a angústia faça morada em você. O Espírito não permite que o medo e as aflições, te segurem, te agarrem. Você pode até, mas daqui a pouco você está alegre, daqui a pouco você está louvando, daqui a pouco você está lendo a palavra, daqui a pouco você está vindo para a igreja, e daqui a pouco você está louvando. É assim que acontece. Então, quando eu sou um com o Pai, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu conheço a Ele, busco a conhecer a Ele, quando eu me santifico, eu tenho uma plena alegria. Em João capítulo 17, versículo 15, diz que Ele nos protege do inimigo. Quando eu sou um com Ele, eu estou protegido. Quando eu sou um com Ele, Ele me guarda, Ele me livra. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou seguro. Isaías 59, 19 diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que isso quer dizer? O inimigo vem para te destruir, para te matar, para te jogar no chão, para roubar, matar e destruir. Mas entre você e o inimigo, Deus se coloca e fala: eu estou aqui. Uma vez eu estava de férias em Porto de Galinhas, eu, minha esposa e um casal de amigos. Aí veio uma senhora, bem senhora, cabelo bem branco, vendendo bolinho de bacalhau. Aí eu fui brincar com ela. Eu falei com ela assim: esse bolinho de bacalhau é da onde? Aí ela, com um sotaque carregado: esse bolinho de bacalhau é da Ilha da Madeira. Sou conterrânea de Cristiano Ronaldo. Eu falei: pô, que legal. Eu, gosto muito do Cristiano Ronaldo. Eu torço às vezes para o Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo. Aí ela falou assim: ele é o nosso herói, porque ele nos livrou de uma humilhação. Quem não acompanha futebol, não se lembra, Portugal foi para a repescagem na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Foi na repescagem com a Suécia. Aí foi até o grande duelo, né? Ibrahimovic contra Cristiano Ronaldo. Nesse jogo, Cristiano Ronaldo meteu 3 gols. Quando ele mete o terceiro, ele sai para a torcida falando assim: ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. É mais ou menos a gente com Deus, sabe? O inimigo vem para nos dar uma banda, para nos humilhar, para jogar no chão. Mas o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Ei, eu estou aqui. Nele não, nela não. Isso me faz lembrar uma história. Eu tinha uns 10 anos. E uns 4 terrenos depois da casa da minha avó, tinha um campinho de futebol, aqueles rala-coco, né? Aí meu primo estava jogando bola lá. De repente meu primo sai correndo. Um homem, rapaz, que estava jogando lá no futebol, queria bater no meu primo. O primo tinha uns 16 anos. Um homem já era mais 30 anos, queria bater no meu primo. Aí meu primo saiu correndo, não entrou em casa não, passou direto. No final da rua, morava a sogra do meu tio Renato. Tio Renato era uma saroca, grande e forte. Eu sou grande e gordo, ele era grande, maçaroca. Aí o tio Renato estava lá, desceu com o Jorginho, meu primo. Quando o Cacau viu o Jorginho, viu o tio Renato: Renato, tudo bem?
Aí meu tio, rapaz, que negócio é esse de querer bater no garoto? Não é nada disso. Que isso? Rapaz, mas eu não me esqueço daquela cena. Cacau, meu tio e meu primo Jorginho. Quando o Jorginho viu que Cacau estava com medo, Jorginho começou a dançar no meio do quintal. Tá com medo, cambaréu, é de linha de carretel. Rapaz, entre você e o diabo e o teu inimigo, tem um Deus todo-poderoso que não deixa te tocar. Deus, Ele te protege. Deus, Ele te guarda. Eu fico vendo e imaginando as coisas, sabe? Eu estava num culto numa igreja uma vez, tomando conta do meu filho tinha 2 anos. Ali na igreja, ali, transformando vidas ali. Aí atrás da igreja tem uma ruazinha. E ele estava inquieto, eu fui para fora tomar conta dele, para deixar a mãe dele assistir o culto. Rapaz, ele entra na ruazinha e vem correndo, um cachorro. Em cima dele. Rapaz, eu peguei ele, Pedro, e já preparei, né? Mas eu ia dar-lhe um bico, rapaz. Mas eu ia dar-lhe um bico naquele cachorro. Quando ele me viu, ele... Com Pedro ele dava, comigo não dava para ele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua... É a mesma coisa. Sabe, ele vem na toda para te arrebentar. Mas olha, Aline não, Renato não, Sara Monique não, Flávia não, Richard não, você não, Pastor Jorge não, Gabi não. Sabe, você é protegido, você tem um Deus, meu irmão. Salmo 27, do 1 ao 3 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Eu estou chegando aqui ao final. Nesse final aqui eu quero juntar algumas passagens para a gente entender bem como esse Deus ele trabalha. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os Espíritos de Deus, diz Paulo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, quando Deus fala a Abraão, ele era Abraão ainda, né? Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer teu nome, eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar a quem te amaldiçoar. E tu serás uma bênção. Mas Deus diz assim, o segredo é assim: vai para onde eu te mostrarei. Vai para o caminho que eu te mostrarei. Muitas das vezes, nós não sabemos onde Deus está nos levando. Algumas vezes, nós não gostamos do caminho. Algumas vezes, o caminho, o local que Deus nos leva, é um local feio. Não é um local legal. Mas se foi Deus que te colocou nesse local, você se prepara para a manifestação do seu Pai. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, diz que Paulo passou pela Frígia e pela província da Galácia,
e foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Chegou a Mísia, intentou ir para Bitínia e foi impedido pelo Espírito de Jesus de pregar a palavra. À noite ele tem um sonho. Um varão aparece o sonho e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava tentando ir para a Ásia e Deus estava mandando ele ir para a Europa. No outro dia, Paulo faz exatamente o que Deus mandou. Sai de Troade, navega até chegar em Filipe, ali, uma das primeiras cidades primeiras províncias da Macedônia. Ele chegando lá, as coisas começam a acontecer. Lídia e toda a casa dela se convertem. Uma mulher que tem um espírito de adivinhação é liberta. Mas Paulo vai parar na cadeia. Guiado pelo Espírito, ele vai parar na cadeia. Uns crentes aí de hoje, uns Paulo e Silas de hoje, não é ninguém daqui não, daqui é todo mundo, mas uns crentes aí, no lugar de Paulo e Silas, eu não sei não, hein? Eles lá no cárcere interior, Silas ia virar para Paulo e ia falar assim: Paulo ia falar: fala, Silas, olha, rapaz, quando eu sair daqui, se alguém vier me falar de Jesus, eu vou dar-lhe um cachapão no pé do ouvido. Eu não quero mais saber desse troço não. Olha, a gente veio parar, o Espírito me jogou até a cadeia. E Paulo ia falar assim: eu vou voltar a matar essa cambada de novo. Mas eu leio a Bíblia e eu tento, sabe, eu fico sonhando, eu fico imaginando, devaneando, lá no local, sabe, onde estava acontecendo, no momento que estava acontecendo, eu tento ver na minha mente, para sentir, para entender a grandeza de como Deus age. A Bíblia fala que eles estavam amarrados com seus pés num tronco. Eles estavam mais ou menos assim. Aqui é um tronco, eles estavam amarrados. Mesma posição. Frio, noite. Eles tinham sido açoitados com vara, feridas recentes, sabe, dor, feridas abertas. Cárcere interior, fezes e urina se misturando aos presos, fedor. E diz que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Gente, eu imagino lá, eu vou lá e começo a imaginar. Paulo vira e fala assim: Silas, não está nem vendo Silas, né? Meia-noite. E Silas fala, meu irmão, puxa um hino aí, Silas. E Silas começa: minha alegria no caos, paz que eu não posso explicar, força que me sustenta e não deixa eu afundar. Pus minha fé em ti, Jesus, pois nunca me deixou. Foi fiel por milênios, meu Deus nunca falhou e não vai. Diz que de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces foram abalados e eles foram libertos. Meu irmão, terremoto vem para acabar com tudo, mas quando o terremoto é de Deus para a nossa vida, é o contrário, vem para colocar tudo no seu devido lugar. Paulo estava preso e foi liberto. O carcereiro não conhecia Cristo, foi salvo ele e a sua casa. Ei, você que está me assistindo nesse culto online, o terremoto quando chegar,
vai transformar doença em saúde. Sabe? Esse marido que está lá tomando cachaça vai ser um homem de Deus honrado pelo poder do nome de Jesus Cristo. A porta que está fechada, o terremoto de Deus vai abrir todas as portas de uma só vez, porque o terremoto de Deus na nossa vida é para colocar tudo no seu devido lugar. Receba essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós falamos aqui de um relacionamento com o Pai. Esse Pai, Ele te ama. O que Ele quer para você é o melhor. E você que ouviu essa palavra, que deseja viver essa profundidade, viver esse real relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, íntimo, onde você vai orar e Ele vai te responder, onde Ele vai te ensinar através da sua palavra, onde dia a dia você vai cada dia mais se santificar, aonde você vai viver uma verdadeira e constante alegria, e onde você vai estar protegido, guardado por Deus. Você que deseja, eu quero viver esse relacionamento com o Pai. Aonde você está, levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Eu vejo mãos levantadas, aleluias, aleluias. Eu quero viver esse relacionamento com Deus. Eu quero sentir esse Deus, eu quero viver para esse Deus. Levante a sua mão, aonde você está, eu vou orar por você. Pode abaixar sua mão, aleluia. Eu quero fazer mais uma oração essa noite, por você que já viveu esse relacionamento, sabe do que eu estou falando, sabe de tudo que foi falado aqui. Mas hoje você entende que esse relacionamento, ele está um pouco apagado, ele está um pouco frio. E hoje você quer reacender, com coragem, com atitude, você quer reacender esse relacionamento. Você quer voltar a ter uma vida diante desse Deus. Você quer se religar com Deus novamente. Você quer se alinhar com Deus novamente. Aonde você está, todo olho fechado, toda cabeça baixa, onde você está, eu peço que você levante sua mão, para que eu possa ver. Eu quero. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu vejo mãos levantadas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, pode abaixar. E você que veio aqui hoje, mas nunca tomou a decisão de aceitar Jesus na sua vida. Você que até gosta do Evangelho, acha legal, mas nunca tomou um passo em direção a Jesus. E hoje você sentiu, e hoje através dessa palavra, você decide, eu quero viver para esse Deus. Eu quero ter esse Jesus em minha vida. Eu quero viver esse relacionamento. Onde você está? Levante sua mão para que eu possa ver. Eu quero hoje me entregar a Jesus. Eu quero hoje entregar a minha família aos pés da cruz. Aonde você está? Levante sua mão, eu quero ver. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, todos de pé. Aleluias, glória a Deus. Vamos fazer uma oração todos juntos, em consideração aquelas pessoas que hoje se reconciliaram com o Pai. Repita comigo: meu Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te aceito como Senhor da minha vida. Eu quero viver um profundo relacionamento
contigo, Senhor. Muda minha história. Oh, Senhor, me guarda. Guarda minha casa. Guarda minha família. Abençoe, Senhor, a minha vida. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, essas vidas que aceitaram a Ti. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. Quero orar por cada um de vocês. Santo Deus, eis aí Tua igreja. Eis aí vidas que levantaram a sua mão porque querem viver uma profunda comunhão contigo, um relacionamento contigo. Eu te apresento cada vida, eu te apresento cada família. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, transforma, Senhor, liberta, abençoa, Senhor, cura, traz a vitória, Senhor, abre portas, faz milagre, coloca essa pessoa no exato lugar da promessa, em nome de Jesus, amém. Se você entrou aqui nessa noite, você ficou conectado com tudo que Deus fez aqui, você então está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Você que está acompanhando esse culto online, eu falo a mesma coisa. Se você está ligado em tudo que aconteceu aqui, que a pastora Flávia começou a transição dizendo assim, ó, hoje é dia de gigantes caírem nesse lugar. Hoje é dia do gigante que se levantou na tua casa, no teu trabalho, contra a tua família. Hoje é dia dele cair pelo poder do nome de Jesus. Aí o pastor Igor, no meio da pregação, falou que entre o inimigo e você, o Espírito do Senhor está arvorando uma bandeira hoje, nessa noite. E terminou falando, sabe o quê? Mesmo no momento da escuridão, mesmo que você esteja preso num tronco, pode celebrar e adorar a Ele, porque Ele é a tua alegria no caos. Ele é a paz que a gente não pode explicar. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite, dizendo assim, no meio do caos, há alegria para você. No meio da tribulação, há uma paz que não tem explicação. Deus não falhou e não vai falhar. Ele nunca falhou e Ele não vai falhar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, Deus. Eu fortaleço agora, eu declaro fortalecimento na vida dos meus irmãos, seja aqui, seja através da televisão. Nessa hora eu profetizo, seja fortalecido no meio do caos, no meio da luta, no meio da tormenta. Eis que a glória do Senhor já vem raiando sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Eu declaro sobre a tua vida hoje a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus agindo a favor de você. No meio dessa causa, dessa luta, há uma paz que excede todo entendimento, liberada a favor da tua vida. Você recebe essa palavra? Se você recebe, diga assim, amém, eu recebo essa palavra. Aleluia. Eu quero terminar te abençoando. Estenda as suas mãos, lembrando que esse final de semana temos encontro com Deus
Se você ainda não fez, dá o seu nome, procura alguém ali. Ele quer ser essa rocha firme que sustenta a tua vida. Venha conhecer mais um pouco dele, amém? Estenda suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer e brilhar a favor da tua vida. Que a glória do Senhor vá à tua frente arvorando uma bandeira a teu favor. E que a glória do Senhor seja a tua proteção nessa terra. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Oh, glória, aleluia, que alegria, meus irmãos, chegar aqui e ver uma multidão de pessoas. Você fala assim, mas como é que você está vendo? Estamos do outro lado da tela, mas sabemos que você está aí, e por isso nosso coração enche de alegria e transborda de satisfação. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Por isso, quero que você esteja pronto para que faça dos comentários ali do YouTube e do Facebook o canal que você vai poder se identificar para a gente te conhecer melhor. Anote ali seus pedidos de oração ou a decisão que você tomou, ou de se reconciliar com Deus, ou de aceitar a Jesus, ou de se batizar nas águas, ou de fazer parte de uma igreja, de uma família espiritual, acolhedora e amorosa. É importante que você escreva ali. E se você é novo aqui, escreve assim, novo aqui. Assim a gente vai poder te identificar e te conhecer melhor. Mas você também pode enviar essas informações pelo nosso WhatsApp. Envie ali seu pedido de oração, sua decisão, ou se você é novo aqui, é o 21 966 35 8309. E é através desse canal que a gente vai poder entrar em contato com você. Não queremos que você esteja só, mas que você faça parte dessa família amorosa e que você cresça e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso, agora a decisão está contigo. Hoje é o dia de você mudar a sua vida. Decida, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.